No Brasil de conjuntura, ferrenha de oposição, Bernardes e Carlos Prestes, polícia com lampião, Marcelino e Ioiô e os coronéis no sertão. Eu sou Francisco de Assis Souza, membro do Centro para a Memória de Barbalha Josafá Magalhães, e esse centro foi criado em meados da década de 90 com o objetivo de trabalhar a história da cidade de Barbalha. Então nosso primeiro trabalho foi exatamente 80 anos, Barbalha no contexto do cangaço, 80 anos do Fuzilados do Leitão. Um seminário que a gente fez aqui pelo Centro para a Memória, com a colaboração física do Instituto JB, e Barbalha teve a oportunidade de tornar público a história, esse episódio que aconteceu em 1928. Então os Marcelinos eram família de pessoas simples, agricultores da terra como tantos outros, e eram oriundos do Pernambuco, precisamente do Caririzinho, distrito de Moreilândia, e esse pessoal fazia esse revezamento dependendo da quadra invernosa. Ora eles plantavam aqui, porque trabalhavam com o coronel João Coelho, no sítio Gameleira e Consolo, aqui abaixo do Caldas, e ora ia para o Pernambuco, dependendo da quadra invernosa. De certo que o Manuel Marcelino era vaqueiro do coronel João Coelho. E Barbalha tem assim uma grande influência nessa família, porque transitava daqui para o Pernambuco. E tudo aconteceu, esse episódio aconteceu, dentro daquele contexto do cangaço, que tinha em 1900, na década de 20, tinha a questão da coluna Prestes, aí tinha também o compadre Cícero, a política também aqui da Ciolina, isso é contextualizando a história. E tinha também as rivalidades entre a polícia e o cangaço. Então a história do Alto do Leitão, a história dos Marcelinos, ela começou por conta de uma faca. Então o João Marcelino foi desarmado na Feira do Caririzinho, a mando do subdelegado Ioiô Peixoto. E por conta dessa apreensão dessa faca, o João Marcelino se sentiu desmoralizado. E ficou isolado e procurou seu irmão, o Manuel Marcelino, depois nominado de Boldiveras, e o intento de, como eles dizem na linguagem, de se vingar. E não deu outra. Meu avô conheceu eles. Meu avô conheceu os pais deles. Aí eles já eram um rapaz, aí eles trabalham de vaqueiro, né? Manel, vaqueiro de Dona Milica, no sítio Chapado. Dona Milica é irmã do capitão Reinaldo Alves, da Chapada. E era o capitão Reinaldo Alves, pai do meu avô, Joaquim Alves de Souza. Aí eles ficaram, Manel trabalhando com os coelhos, o João trabalhando com os coelhos, e Manel trabalhando com Dona Milica. Era pequeno, tinha 18 anos, mas esqueci os cangaços tudo de Lampião e de Marcelino. Que era Manuel Marcelino, conheci João Marcelino, que era João 22, e conheci Lua Branca, que era um rapaz novo, né? Ele morava ali no Pinheiro, que era um sítio que ele tinha ali, viu? E Manuel Marcelino era vaqueiro de coronel João Coelho, e João Marcelino vivia amarrado Marcelino e Marcelino, viu? E as irmãs dele,
Os pais dele moravam ali também. E tinha terreno também, lá pro lado do Carizinho também, que eles trabalhavam para lá também. E aí depois entraram nessa vida de cangaceiro. Os Marcelinos foram cangaceiros por um típico caso de abuso de autoridade. Eles eram vaqueiros do coronel João Coelho, de Sabarreto, aqui no Riacho do Meio e na fazenda Minadouro, em Sergipe. O delegado Ioiô Peixoto, por abuso de autoridade, tomou a faca dele, que era o instrumento de trabalho, e quebrou na feira. Então ele disse, para todo mundo vir, até hoje fui vaqueiro e hoje por dentro você é cangaceiro. Dia seguinte vendeu tudo que tinha, comprou armamento e passou 2 ou 3 anos procurando a oportunidade de se vingar do delegado Ioiô Peixoto. Um dia o delegado estava lá naquela bica de Caririzinho, tomando banho com o filho Dão. Ele chegou, tomou o revólver dele e matou o delegado com a própria arma dele e matou o filho dele. Minha faca. Meu nome é Maria Nazaré Peixoto, filho de Dario Urbano Peixoto. O nome da minha mãe, Antônia Peixoto Alencar Luna, e neta de Ioiô Urbano Peixoto. A faca, eu não sei se é porque meu avô tomou uma faca deles, aí por isso começou a enrasca, né? Por causa dessa faca. A feira de Cariri-Mirim era aos domingos. E o pessoal ia muito, aí tem aqueles cafezinhos, que fica assim, aqueles botecozinhos. Os quartinhos, né? É, mas ainda não era o Cariri-Mirim novo. Lá embaixo. Era a Rua Velha que o pessoal chamava, ficava mais em cima. E tinha uma mulher lá por nome de Regina, que era dessas mulheres que atraía na época, o pessoal, não sei nem qual era o adjetivo que se usava para esse tipo de mulher, né? E disse que guardou, ele tinha uma faca que era da estima dele, e tinha mandado cravar no cabo da faca uma aliança de ouro que ele tinha. Aí ele foi à feira e pediu para guardar. Então quando guardou lá, ela foi por trás e avisou o soldado lá, que na época acho que chamava um major, que ele tinha essa faca guardada. Então, levaram, o soldado veio para pegar a faca dele, que se chamava Ioiô. E ele disse que a faca dele não entregava pelo cabo. Quem quisesse pegar a faca dele tinha que ser entregue pela ponta. Porque era uma faca de estima e essa aliança, que eu não sei se tinha sido de algum romance, que ele tinha terminado e tinha essa aliança no cabo dela, né? E aí começou a briga por causa dessa mulher que fez isso, e começou a briga, e ele jurou que ia se vingar, né? Acho que foi a primeira morte, assim, criminal que aconteceu na época, acho que foi essa no sítio João Bento, depois de muita persiga, muitas emboscadas que eles faziam. Essas serras aí, tudo eles conheciam, né? E percorria tudo esse pé de serra aí. Então, lá no sítio João Bento, tem um lugar lá que tem uma nascente, que chamava a Bebida. Ainda hoje tem a Bebida lá, né? E lá ele tocaiou lá sabia o horário que o homem ia dar água, o gado, e lá tocaiou e matou o homem lá, o Ioiô. Aí nesse dia que ele foi para a bebida dar água ao gado, então ele tinha trocado de roupa e esqueceu de tirar a oração do bolso, aí foi para a bebida. Aí ele já andava capturando ele. Sempre ele só vivia nessa redondeza toda, esse Marcelinho. Aí nesse dia, foram pegaram ele, deram tiro nele e mataram. Aí quando eles mataram, aí eles foram para a casa deles, que ia matar o Celidão, que era o filho mais velho. Aí quando eles aí correram dizendo, sabe, foram dizer que eles tinham matado. Aí quando ele ia chegando em casa, o filho mais velho correu.
Aí ficou Mãe Janu e o filho dele, o Dãozinho, que era deficiente. Aí foram e mataram logo ele. Aí quando Mãe Janu começou a chorar, ele disse, se você chorar, eu lhe mato nesse instante. Aí pediram água, ela ainda foi dar água a ele. Aí foram embora do estado. Então, na verdade, essa categoria de homens, né, se você for pegar outras perspectivas de inserção, né, de homens nordestinos no cangaço, o próprio Lampião vai se dar, né, em função dessa revolta, de uma forma de dar resposta, né, de encontrar justiça a partir de um processo de desmoralização. No caso aqui do Cariri cearense, né, essa manifestação do cangaço, ela passa a se evidenciar de forma assim mais clara, né, a proporção, né, que esses sujeitos, né, que integravam essa sociedade agrária no interior de Pernambuco, especificamente no município de Caririzinho, né, passam a residir, né, e se deslocam para essa área da encosta da Chapada do Araripe, mais especificamente no distrito, que hoje corresponde ao distrito do Caldas, e passa, né, a agir socialmente num contexto histórico, né, de busca de justiça e de rebeldia, né, para se impor, né, contra o poder de mando, né, o poder das leis, né, que promove uma repressão no sentido, né, de desmoralizá-los em plena feira ao tomar um dos seus instrumentos de trabalho, que era, né, uma faca. João 22 e Lua Branca. O João era o João Marcelino, ficou o nome 22. Por que 22? Porque era uma figura que tinha na roleta de Caririzinho, que parecia com ele, era o número 22. E Lua Branca, por que Lua Branca? Porque era um garoto imberbe, pálido, anemiado, verminótico, que por ser tão descolado foi chamado Lua Branca. E ficaram na Chapada do Araripe, e autóctono daí, entre Barbalha, Jardim, Caririzinho, assaltando as cargas do correio que ia para Jardim. Aí eles tiravam os valores e diziam, isso é um imposto que eu estou cobrando do governo federal. Então não passava carga de correio aí, que era levada em Costa do Burro, que eles não tomassem tudo. Depois começaram a assaltar as cargas de fazenda que iam para as lojas de Jardim, de Seca da Cruz e de outros lojistas lá. E toda a vida que Lampião chegava no Cariri, Lampião chegava mais ou menos uma vez por ano, em média. Eles iam para a Serra do Mato, terra do Coronel Santana, que era amigo de Lampião, e lá eles foram apresentados a Lampião. E ao ser apresentado a Lampião, o coronel disse, olha, isso aqui é um cabra bom de vera. Aí ficou o apelido de Cunhaci. Então eles engrossavam o grupo de Lampião aqui, quando Lampião passava, quando Lampião ia embora, eles não queriam sair daqui. Gostavam do clima, eles eram daqui e ficaram por aqui. Fizeram muito absurdo aí na Serra. Basta dizer o seguinte, que eles sequestraram o coronel João Quezado no sítio Cocos e cobraram naquele tempo, 1927, 5 contos de réis de resgate. 5 contos de réis naquele tempo era mais ou menos 500 mil hoje. Não tinha banco, então o pessoal guardava dinheiro em casa. Aí eles sequestraram o coronel João Coelho, o coronel João Quezado, e o coronel começou a entrar em falta de ar no pé da serra, porque ele era asmático e já idoso. Aí eles permitiram trocar o coronel pelo filho Quezadinho, mas só libertaram Quezadinho depois do resgate de 5 contos de réis. Desde garota, eu escutava minha mãe falar e comentar sobre os Marcelinos, os demandos que o grupo dos Marcelinos fez na região do Cariri, e especialmente em Barbalha e em Caririzinho. Ela contava que eles eram muito atrevidos, muito ousados e se espelhavam muito no grupo de Lampião. O primeiro que pertenceu ao grupo de Lampião, que eles costumavam, quando Lampião chegava na região, eles costumavam se unir ao grupo. E o primeiro que foi o irmão mais velho.
de nome Boniveras. Esse apelido foi dado pelo próprio Lampião, porque fez um teste e ele provou que era bom no tiro e Lampião disse é Bonivera. E aí ficou o apelido de Boniveras. E depois, com o tempo, ele levou também os irmãos, que eram o João 22 e o Lua Branca. Sempre que Lampião aparecia aqui na região do Pernambuco, por perto, eles iam e se juntavam. Eu vou pedir ao meu padre Sumão, pra nos livrar do laço da beija-fera, pra ajudar a subir essa ladeira e os horrores que virão de dar. Em Barbalha tem também episódios lampiônicos. Por exemplo, no dia 5 de março de 1926, Lampião passou aqui com 58 cangaceiros montados, armados, para se apresentar ao padre Cícero e receberem a missão de combater a passagem da coluna Prestes do Cariri. Foi aí que Lampião recebeu o célebre título de capitão, que os historiadores dizem que era do exército, outros dizem que era da polícia, e não era nada disso. Era dos batalhões patrióticos, uma força paramilitar de 2.000 homens, criadas por Dr. Flora para combater a coluna Prestes do Cariri. A coluna Prestes não passou por aqui e os batalhões patrióticos foram dissolvidos. Lampião chegou em Juazeiro, o padre Cícero recebeu, levou Lampião lá para o palacete do poeta, que era um palacete de um cordelista, e disse para Lampião, é melhor você ficar aqui na cidade, porque eu tenho condições de contornar algum problema que haja. O padre Cícero estava com medo da polícia para cá. Aí o padre Cícero foi à polícia e disse, ele está aqui a serviço do governo, porque ele veio integrar os batalhões patrióticos, que é uma força paramilitar destinada a combater a passagem da coluna Prestes do Cariri. Como Lampião, a coluna Prestes não passou, Dr. Floro, que era o criador dos batalhões patrióticos, e que foi quem mandou convidar Lampião em nome do padre Cícero, morreu no Rio de Angina, no mesmo dia. O padre Cícero disse, olha Lampião, você não pode permanecer aqui, dar a festa que você quer dar, porque Juazeiro está de luto. Dr. Floro morreu no dia. Lampião foi embora, na hora da saída exigiu a tal patente de capitão. Foi o maior blefe que ele passou na vida. Porque Benjamin Abraão, que era o secretário do padre Cícero, pegou uma folha de papel ao maço e escreveu simplesmente isso. Luiz Ferreira da Silva Lampião, capitão Lampião. Lampião botou no jornal e foi para o sertão de Pernambuco, certo que ia ser legalista, e que a partir de então ele não seria mais hostilizado. Passou aqui em Barbalha, chegou no Caldas, recebeu o reforço dos Marcelinos, aquela bica onde tem a placa dizendo que o Lampião tomou banho ali, ele não tomou banho, ele mandou banhar os cavalos, os animais dele. Beberam água e subiram a serra e foram pernoitar em Jardim. Em Jardim, o coronel Dudé, que era o prefeito de então, hospedou Lampião na delegacia de polícia e no colégio da cidade. No dia seguinte, ele entrou em Pernambuco, certo de que não ia ser mais hostilizado, e ele dizia, eu agora sou tropa do governo, ignorante como ele era, muito inteligente, mas analfabeto. Entrou no sertão de Pernambuco, certo de que não ia ser mais hostilizado. E a polícia de Pernambuco recebeu a bala do mesmo jeito. Quando ele chegou na fazenda Barrinha, do coronel Pedro da Luz, em Cabrobó, mostrou o título muito envaidecido. Aí o coronel, que tinha noções das coisas, disse, Lampião, isso não vale nada. Só vale alguma coisa em Juazeiro e se o padre Cícero estiver lá. Ele ficou frustrado, mas nunca mais deixou de exigir o tratamento do capitão Lampião. Até o fim, até quando. Então a história do título Lampião é essa. Agora o padre Cícero era acusado de ter entregue esse título. Não foi o padre Cícero. Foram os batalhões patrióticos, força paramilitar do Dr. Floro Bartolomeu, que usava o nome do padre Cícero, porque eu sabia que ele tinha destruído, mas o padre Cícero não queria isso. Tanto é que no dia em que ele soube que Lampião estava na fazenda do Dr. Floro, que fica ali mais ou menos onde é o teatro do Marquinhos Branco, ele disse, já dizem de mim o que dizem, quanto mais com esse homem aqui. Logo ele não estava querendo aquela coisa. Ele engoliu aquilo como purgante. Mas não podia desfazer, era difícil mandar Lampião embora com 58 cabras que ele fazia. Lampião foi embora e nisso encerrou a passagem dele aqui em Barbalha. Em Barbalha ele chegou no dia 4
de março de 1927, 28, 26. Os cangaceiros ficaram ali no calçadão, Praça Figueira Sampaio. Lampião ficou tomando cerveja no hotel de Chico Cordeiro, Hotel Centenário, que ficava ali na esquina, que vai para a Matriz, conversando com Antônio Francisco e com Luiz Figueira, que gostavam de cangaceiro. E depois de 2 horas mais ou menos de demora, pegaram os animais e foram para o Juazeiro para se apresentar os batalhões patrióticos. Então a última passagem de Lampião por Barbalha foi essa em 26, passando para Juazeiro no dia 5, voltando no dia 7 no dia 8, no Pernambuco. Agora, uma vez eu chegando no Centro de Cultura Dragão do Mar de Fortaleza, vi uma escultura linda, Padre Cícero Lampião de joelhos se confessando com ele. Eu perguntei quem é o autor, aí disseram quem é. Eu digo, olha, é muito bonita, mas não é verdade. Lampião nunca se confessou com o Padre Cícero. Lampião só veio a Juazeiro em 26, quando foi convocado para integrar os batalhões patrióticos. Lampião era um biotipo tão inconfundível que ele não poderia vir a Juazeiro como um negro que seria facilmente identificada por causa do leucoma que ele tinha no olho esquerdo. O olho esquerdo dele era perdido e era branco, uma vilide. Então ele não viria nunca a Juazeiro como um negro. Ele veio dessa vez convocado pelos batalhões patrióticos para barrar a coluna Prestes. Ressaltar essa questão do bom de veras, né? Bom de vera, né? Nesse caso é uma variação linguística utilizada pelo nordestino, que o Manuel Marcelino, né? Vamos dizer que é o cabeça do grupo, ele vai adentrar no grupo de Lampião exatamente no período em que o padre Cícero ele recorre às forças do cangaço, né? Chama o Lampião para o Juazeiro para combater um movimento que para o governo federal seria muito mais perigoso que o cangaço, que era a coluna Prestes, né? Quando o Lampião chega ao Juazeiro, aí o Manuel Marcelino ele vai ter contato maior e aí vai seguir caminho com o bando, né? O encontro de Lampião com a coluna Prestes não ocorreu, né? Mas, porém, o Manuel Marcelino teve essa experiência dentro do bando de Lampião. E aí esse nome Bom de Veras, conta-se que ele estava descansando em um banho, em riacho, né? E aí um dos cangaceiros de Lampião mandou que ele atirasse de longe no alvo, né? Na testa dele. Aí o Lampião deu ordem para atirar e ele atirou, acertou na testa do bandido. E aí o Lampião utilizou esses palavras, isso aí é bom de vera, né? Nesse caso é bom de verdade, né? Nesse caso as histórias contadas, as narrativas de memória, elas são mergulhadas nessas possibilidades, né? E quando se fala de narrativa de memória é importante perceber que as histórias contadas elas não acabam. É como fios, né? Tecidos, sempre deixam fios para serem retecidos. É como um quadro, né? Que são pintados por várias cores, por várias mãos e interpretados por várias pessoas. Nesse caso, o cangaço também é uma história dessa forma. Ela é interpretada e reinterpretada e ganha significado à medida que é contada, né? Depois tentaram assaltar o coronel Antônio Xavier no sítio Flores. O coronel teve que vender o sítio Flores ao coronel Teodomiro, porque não tinha mais condição de ficar lá. Já que o Flores é mais ou menos quase no meio do talhado. Inclusive, uma vez o coronel Antônio Xavier vinha de Brejo aos Flores, vinha em 3 automóveis. Um automóvel muito bonito na frente, novo, um automóvel velho no meio e um automóvel melhor atrás. O coronel era ladino, então eles atacaram o primeiro automóvel pensando que o coronel ia lá. O coronel ia no carro menos vistoso. E o coronel, não podendo viver na Sula, vendeu o coronel também. E passou a viver mais aqui em Barbalha, que era uma cidade já desenvolvida, uma cidade civilizada, de famílias tradicionais. E era dono daquele chalé que tem na Praça da Matriz, onde hoje é o centro de apoio da oncologia do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Hoje nesse prédio funciona outra atividade, mas foi aqui onde morou o coronel Antônio Xavier, e nesse local se resiste a passagem também do episódio conhecido Os Irmãos Marcelino. Nesse local aqui, numa noite de cantoria, foi onde houve um atentado contra o coronel Antônio Xavier. E resultado desse atentado, nós tivemos
aqui o filho de seu São baleado e o filho do senhor conhecido por Biluca morto. Os Marcelinos tiveram, a investida do Marcelino aconteceu aqui, segundo narra a história, porque tinham prendido o irmão dele, Raimundo, que ao ir no Juazeiro visitar suas irmãs, que morava com o padre Cícero, foi preso e os Marcelinos, à época, já tinham havido contato com o Lampião e usavam também das suas estratégias. Então fizeram esse atentado contra Antônio Xavier para fazer uma troca com seu irmão Raimundo, que tinha sido preso. Eles iam sequestrar e fazer a troca do coronel com o Raimundo Marcelino. Então aqui é um local também que registra parte importante da história de Barbalha e também é mais um retalho do local histórico, do centro histórico dessa cidade. Então aquilo pôs em brios o governo do Estado, o governo do coronel desembargador Moreira da Rocha. E o coronel achou que aquilo foi uma afronta ao governo do Estado e mandou o sargento José Antônio da Coan, que era um alagoano, em torno de 100 praças aqui para o Cariri, até exterminar. Então o primeiro que morreu foi Bom de Vera, lá na fazenda Minadouro, em Serrita, nas festas de Natal de 1926. Eles estavam lá para dar uma grande festa, um forró, bem tranquilo, quando chegou uma tropa da polícia de Pernambuco, com um soldado e um sargento, fizeram um ataque de surpresa e desmancharam a festa. E o Bom de Vera, ao atravessar uma cerca, foi baleado e caiu morto e só foi encontrado o cadáver 2 ou 3 dias depois. Esse foi o primeiro Natal de 1925. O tiroteio aqui começou 11 da noite. Ele atirava daqui, os pistoleiros dele, os cangaceiros dele atiravam dali, por detrás dele, ele trazia um toco aqui. Em 3 dias a polícia, o pessoal da casa acharam ele morto, desceu um urubu aqui, ó. Aí vieram, ele estava morto aqui. Era que foi o cangaceiro dele mesmo que matou ele. Não foi a polícia, eles fizeram um enterro, a polícia veio de Salgueiro, de Charranca. Aí eles arrancaram e eles queimaram o homem, aí iluminador. Lá está o cemitério, está a gente lá, a gente vê tudo lá. Manel Marcelino foi enterrado aqui. O tempo que ele foi enterrado, o Manel Marcelino, aqui era no chão. Depois morreu um primo dele, aí fizeram o tumbo aqui na cova dele. Aqui foi a morada dele aqui. Morava nesse local aqui. Há mais de 85 anos aqui havia uma casa dos familiares de Manuel Marcelino, Bom de Veras. Aqui era o ponto de refúgio dele e do seu bando. Ainda hoje há vestígios da casa. A gente pode ver aqui pedaços de telha, tijolos e um pedaço ainda da linha da casa deles. Ficou João 22 e ficou Lua Branca aí na Chapada do Araripe. No Natal de 1927, o sargento José Antônio da Coan chegou aqui em Barbalha, conversou muito pela cidade, ele disse: eu vou voltar para o Juazeiro, que o Juazeiro que é bom. Ele disse isso para que algum olheiro dos Marcelinos fosse avisar eles e ficasse tranquilo que eles não seriam atacados naquela noite. Desde que o sargento José Antônio, muito ladino, saiu pelo baixinho, subiu no Romualdo e foi bater no apartamento onde eles estavam, na Baixa das Cacinas, debaixo de um visgueiro, cada qual na sua rede. Quando a polícia chegou, foi um tiroteio terrível, foi morto João 22. Até que um tiroteio lá com a polícia, não sei, lá em Pernambuco, o Bom de Veras foi encontrado morto. Então ficou somente o João 22 comandando o bando e o Lua Branca. Os outros que faziam parte do bando, todos eram, como diziam, garotos de recado. A maior parte menores de idade, mas mesmo assim esses meninos derramaram sobre a Barbalha e o Caririzinho, o próprio Jardim, muito terror e muita desordem.
Minha mãe conta que quando eles foram presos, depois de fazerem muita estripulia, matar muita gente e fazer confusão, eles foram pegos no jardim, na estrada do jardim, e trazidos para cá. Minha mãe na época tinha 8 anos, ela lembra que o cabelo de um deles, que era muito louro, um cabelão muito grande, muito louro, ele veio desde o jardim até a cadeia de Barbalha, deu uma volta na rua e as pessoas, era como se fosse uma festa, um carnaval. Ele foi amarrado, as mãos e os pés em um pau e trazido no ombro dos soldados. E como o cabelo era grande, veio arrastando pelo chão. E minha mãe dizia que o cabelo era louro. Depois, no livro Magérdio, ele diz que o cabelo estava amarelo de poeira. Juntou sangue à poeira e ficou aquele cabelo de um amarelo muito forte. E chamou a atenção da minha mãe, com 8 anos de idade, que ela nunca esqueceu. Então os soldados vieram e deram a volta na Barbalha, com o João 22 morto, né? Pendurado nesse pau e pelas ruas da cidade, mostrando que realmente o João 22 estava morto. O São Antônio Costa chegou a ver, quando passaram aí na cena da Casa da São Pai, disse a cabeleira muito grande, suja de sangue e melado de areia do chão. Sepultaram aí no cemitério, eu não sei em que local, se a gente soubesse, uma cova histórica. Aí, no tiroteio, Lua Branca saiu ferido no pé. No dia seguinte, eles subiram a serra, foram para a Baixa das Cacimbas e encontraram Lua Branca quase inválido, porque ele não podia caminhar com um tiro no pé infectado. Aí trouxeram Lua Branca para aqui. E partiu para a cadeia, que a cadeia pública era exatamente do Palácio 3 de Outubro. Porque desde que foi Barbalha que começou a ter cadeia, que foi lá, do Palácio 3 de Outubro. O episódio dos fuzilados do Leitão, conhecido como a chacina dos irmãos Marcelino, ocorreu aqui na cidade de Barbalha no ano de 1928. Estamos aqui em frente ao Palácio 3 de Outubro, onde foram presos os cangaceiros que depois foram fuzilados lá no Alto do Leitão, local que faz confluência entre Barbalha, Juazeiro e Crato, conhecido como a Estrada da Feira. E no dia 5 de janeiro de 1928, foram retirados na fria madrugada os 5 cangaceiros para serem fuzilados no Alto do Leitão. Foi aqui onde foi preso o João, o Pedro, o Joaquim e o Lua Branca. O Lua Branca foi baleado na serra e o delegado de Jardim trouxe até a cadeia de Barbalha. O Manuel Toalha foi preso no sítio Salvaterra, as bandas de Brejo Santo. E esse pessoal vieram para cá, e quando foi no dia 5 de janeiro, foram retirados aqui com o pretexto de ir para Fortaleza. Mas nada disso aconteceu, foi exatamente uma queima de arquivo. Foi um episódio inominável do Alto do Leitão, onde 5 cangaceiros cavaram sua própria cova e depois foram fuzilados. Meu nome é Maria da Conceição, eu sou neta de Manuel Toalha, filha de Antônio Belo, o conhecido como Antônio Cassiano. E o que eu sei era através do meu pai, que me contava que já as pessoas de mais idade que conhecia contavam para ele, que ele também, na época ele ficou com 6 meses de idade, e o pessoal falava para ele que o pai dele tinha feito parte desse bando dos cangaceiros e que na época ele entrou mais, era como se fosse um tipo de... ele dava recado. E ele entrou, meu pai costumava dizer, que ele entrou porque achou bonito o traje, a veste que ele se vestia. E então ele começou a levar recado dos cangaceiros e foi ficando, e até que chegou uma época que a polícia começou a procurar e meu avô foi preso. Meu pai contava para mim que ele conseguiu fugir.
que ficou numa fazenda pro lado de Brejo do Santo. Mas como ele era muito, não guardava segredo, era por isso que chamavam ele de Manuel Toalha também. Ele estava nessa fazenda e disse que já estava com vários dias que ele estava lá. Aí, um certo dia, ele armou a rede no alpendre da fazenda e se deitou e falou que essa era que era a vida. Então, o dono da fazenda perguntou qual era a vida que ele levava. Aí ele falou que era dos cangaceiros. Aí, no mesmo dia, o dono da fazenda veio à cidade e quando voltou, já voltou com a polícia. E daí trouxeram eles para a delegacia de Barbalha, passou um tempo preso e sempre o pessoal dizia que, dos que estavam no bando, que ele era inocente, não queriam que matasse ele. Mas eles não acreditaram e trouxeram eles para matar aqui no Alto do Leitão. Meu pai contava que eles deram um pão a cada um, vendaram os olhos deles e eles cavaram a própria cova e eles atiraram neles e eles caíam já dentro da cova. O cangaço é um fenômeno que vai dar projeção e apoio político ao exercício do poder do coronel. E acabar com o cangaço, acabar com o grupo dos marcelinos, significa pôr em instabilidade política o grupo que lhe dava apoio. E, por outro lado, nesse espírito de justiça, né, esses cangaceiros, né, ao serem, numa perspectiva deles, serem deslocados para Fortaleza, para serem julgados, né, pela justiça, logicamente, na abertura de um inquérito, iria se envolver o nome de várias pessoas, né, de potentados da terra, de políticos locais, né, que utilizavam, né, nesse contexto dos conflitos pela permanência, né, ou pela conquista do poder. E isso não era interessante de maneira alguma para a classe política, para o coronelismo, ver o seu nome projetado junto ao banditismo social no contexto de que eles eram usados para preservar o seu poder. E aí isso vai causar uma preocupação, né, na política local, né, os potentados da terra, e isso vai canalizar forças, né, e ideias de como se fazia para que isso fosse evitado. A política do Estado era contundente de acabar com o cangaço na região do Cariri e outras partes do Ceará. E aí uma das articulações, né, que foram idealizadas foi justamente a queima de arquivo. E o que é que significa? Significa dizer que era preferível, né, se assassinar os cangaceiros antes da abertura do inquérito para se evitar a evidência de nomes, né, de pessoas locais, de coronéis vinculados ao banditismo social, e ia pegar muito mal e poderia até sobrar juridicamente para esse pessoal. Então a alternativa mais viável, né, para evitar um episódio como esse seria a matança dos cangaceiros, para que não emergesse, né, não chegasse a emergir o nome desses coronéis que era vinculado ao fenômeno do cangaço na manutenção e privilégio, né, do poder. E aí a matança do Marcelino, ela vai se emergir, né, como uma forma de queima, né, de arquivos, né, para evitar uma denúncia, né, da violência, né, registrada, né, pelo inquérito público, né, a partir dos fazendeiros locais. E aí nesse episódio de violência, né, é que o Leitão vai aparecer um dos episódios significantes, no sentido da historiografia, no sentido da análise social, né, porque na verdade, né, a forma, né, como se deu esse processo de exterminação do cangaço, motivado pelo governo do Estado, pelo Estado, vai ser de uma forma assim muito cruel, né?
e que vai tirar o direito das pessoas se defenderem, não obstante, né, não obstante o que eles já tinham feito de ruim ou de bom no passado. Então a forma de extermínio, né, dessa categoria de homens subalternos que aderiram ao cangaço por uma conjuntura social de poder agrário da época, de marginalização agrária, vai se dar a partir do fuzilamento, da matança. Uma das suas lideranças, que é o João 22, né, é morto em plena serra, né, na Chapada do Araripe, e como uma forma do Estado mostrar a sua potencialidade, a sua força, né, e a sua vontade de exterminar com o cangaço, é que se faz alguns rituais que assumem assim um contexto simbólico muito forte, como é o caso do João 22, né, que era um dos componentes do grupo dos Marcelinos, que é morto, coloca uma vara entre os pés e a mão do João 22, né, como se fosse um animal abatido, e se desfila com ele pela cidade até repousar o corpo, né, do cangaceiro em frente à delegacia local. E nesse sentido, esse fato de dar uma volta na cidade, né, com um corpo morto abatido, amarrado como um animal, os pés e as mãos, com uma vara passada no meio, sendo carregado com uma pessoa na frente e outra atrás, isso é uma forma do Estado dizer o seguinte, né, que não vale a pena ser cangaceiro, que não vale a pena apelar para a violência, porque o Estado veio mesmo para acabar, né, de forma clara quem continuasse, né, com esse pretexto de aderir ao cangaço. Então essa forma como o João 22 foi morto e essa forma como ele é trazido para um centro urbano e se desfilar com ele pelas ruas, morto, né, pendurado numa vara, conduzido por dois homens que iam se revezando, é uma forma do Estado, né, mostrar o seu poder, assume um contexto simbólico do Estado dizer que estava disposto a tudo e que isso mobilizou as pessoas do município. Se você hoje conversa com alguém da época, que praticamente não existe mais ninguém vivo, mas os descendentes de quem viram essa cena, né, conta que era um episódio que chamou a atenção da cidade. Não apareceu uma letra sequer na imprensa do Ceará narrando o ocorrido. Nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública do Ceará não tem nada a respeito. O que a gente sabe é da tradição oral, o povo contando. Na época ninguém podia falar, nem cochichando, com medo do sargento Zé Antônio. Até que tempos depois, quando o sargento foi mudado, os habitantes lá do Leitão fizeram aquelas covas com as cruzes dos 5 fuzilados lá. Isso o tempo se encarregou de esquecer. Um belo dia, quando eu ia dos filhos do meu pai em Porteiras para o ginásio do Crato fazer o exame de admissão ao ginásio, a cavalo, que não tinha carro naquele tempo, eu passando lá, o pajem que ia comigo disse: aí são as cruzes dos cangaceiros Massalinos, eles eram Massalinos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei arrepiado, menino. Quando eu cheguei aqui em Barbalha, formado em medicina em 60, 59 para 60, conversando com o René Grangeiro, que era um historiador popular, digo: René, vamos ver se a gente descobre as cruzes dos Marcelinos. Ele disse: vamos. Aí saímos, até chegar lá no Alto do Leitão. No Alto do Leitão eu perguntei: onde é que fica aqui as cruzes dos Marcelinos? Ele: é ali. Aí foram me mostrar. Eu vi as 5 cruzes lá, as travessas das cruzes já comidas pelo cupim, só tinha a haste central. Aí eu achei aquilo um absurdo. Eu, morando aqui perto, ia andando aqui por dentro das matas e achei aqui um bocado de cruz desprezada aqui dentro do mato. Eu já sabia um pouco da história e vi aqui o desprezo e eu resolvi organizar para o povo conhecer a história melhor. Aí procurei o dono do terreno, ele me deu a ordem de eu zelar, cercar e fazer aqui um jeito de ficar a cruz num lugar reservado. É um cemitério porque eles estão enterrados, mas ninguém pode enterrar ninguém aqui. Aqui é respeitado. Morreu,
tem que levar para outro canto, porque aqui não é registrado e nem ninguém consente enterrar ninguém aqui, porque aqui é só a turma deles que está aqui nessa história. Aí eu cheguei aqui, zelei o cemitério, levantei as cruzes, cerquei, Josafá de Barbaia, doutor Napoleão, deram uma força, fizeram aqui um barraco, uma casinha, e aí foi que arriaram com o tempo, as teias caiu, e o povo carregaram as teias, carregaram as pontas de pau que sobrou, e ficou aqui só o lugar. Que já é um sonho que eu tenho de ver essa história descoberta toda, porque os idosos daqui que morou aqui, já morreu tudo. Resta eu, já com 77 anos, de uma hora para outra também estou indo, e a história vai se acabar. Uma história que não é bonita porque tem morte por um meio, mas que a história é bonita porque teve eu amo com disposição para enfrentar isso. É de um lugar que eu amo, que é Barbaia, e eu acho que isso não devia se acabar, devia continuar para frente, botar essa história para frente. Isso ia ficar uma coisa muito bonita e com um conhecimento muito grande.